Senhor, igreja. É um prazer estar aqui nessa noite. Aproveitar que vocês estão sobre os pés, abram a vossa Bíblia em Lucas, capítulo 15. Lucas, capítulo 15, versículo 11. Lucas, capítulo 15, versículo 11. É um prazer estar aqui. Estou muito grata ao meu Deus pela oportunidade, porque sem a misericórdia dEle, eu nem estaria de pé. Mas porque Ele é misericordioso, eu estou aqui nesta noite. Não para falar o que eu quero, não para falar o que eu penso, mas para falar o que o Espírito Santo de Deus me ordenou falar. Todos encontraram? Lucas capítulo 15, versículo 11. Diz assim: Continuou. Certo homem tinha 2 filhos. O mais moço deles disse ao pai: Pai, dá-me a parte dos bens que me cabe. E ele lhes repartiu os haveres. Versículo 13. Passado não muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo que era seu, partiu para uma terra distante e lá dissipou todos os seus bens, vivendo dissolutamente. Amém? Podeis assentar. Quero agradecer ao meu Deus, aos meus pastores, meu esposo, a minha liderança de jovens, de estar aqui sempre conosco, ombrando, sempre estando conosco. Eu agradeço a Deus. Eu estou aqui nessa noite com temor e com tremor. Porque o Espírito Santo de Deus, durante essas semanas que eu soube, 2 semanas que eu soube, que eu estaria ministrando a palavra, Ele ministrou em mim o sentimento dEle, um pouco. Porque eu tenho certeza que se fosse por completo, eu não suportaria. Duro é a missão de pregar a verdade que a Bíblia nos diz nos dias de hoje. Mas como a minha vida não é minha, como o meu querer não é meu, eu estou aqui para pregar a verdade que a Bíblia Sagrada nos diz, para que o Espírito Santo de Deus tenha a liberdade de falar o que Ele quiser. O Espírito Santo de Deus, Ele bradou ao meu coração o seguinte tema: filhos de Deus ou filhos do mundo? E eu me perguntei, por que, Jesus? E Ele me disse: filhos que antes eram do Pai, mas agora são filhos da indiferença. E Ele me disse: vivemos como se o Espírito Santo não existisse. E por vivermos como se o Espírito Santo não existisse, perdemos o temor de feri-lo. Porque vivemos como se o Espírito Santo não existisse, eu não me importo mais de fazer aquilo que machuca o meu Senhor. E porque eu não tenho mais o temor de ferir aquilo que machuca o meu Senhor, eu me tornei indiferente. E eu comecei a sentir a dor e o desespero na minha alma. E o Espírito Santo falava: quartos que antes se escutava clamores ardentes de amor a Deus, quartos que se escutava clamores de amor a Jesus, agora são quartos vazios, agora são quartos silenciosos. Jesus me disse: pessoas que entravam naquele quarto para me adorar, para falar comigo, hoje eu os espero lá naquele mesmo quarto, mas eu não ouço mais a voz de ninguém. E o meu coração foi se entristecendo cada dia mais. E o Espírito Santo continuou a falar ao meu coração: quartos que eram para a honra e glória do Espírito Santo,
que eram para fazer devocionais, que era para a leitura da Bíblia, que era para uma vida de devoção a Deus. São quartos para a honra e glória da carne. E o Espírito Santo, ele é sensível. O Espírito Santo, ele é puro. O Espírito Santo, ele é único. Ele é um ser maravilhoso. E todas as vezes, com as nossas atitudes, com a nossa mente, com o nosso coração, que nós temos atitudes que o traem, que o ferem, ele se entristece. E quando o Espírito Santo de Deus se entristece, não há mais sentido. Pessoas que antes tinham uma alegria imensa, hoje não tem mais. Pessoas que tinham um sentido de viver, hoje não tem mais o sentido. Porque andam entristecendo o Espírito Santo. Filhos que eram do Pai, hoje são filhos da indiferença. Tanto faz eu machucar Jesus ou não. Tanto faz se eu estou alegrando a Jesus ou não, porque eu sou indiferente. O ardor do meu coração, o que eu tinha de desejo ardente, que eu me entregava por Jesus, que eu o amava, que eu me prostrava, hoje foi substituído pela indiferença. E a indiferença, ela é fria. A indiferença faz você estar dentro, mas estar fora. Faz você estar no meio, mas não ser do meio. Faz você estar no corpo, mas não ser o corpo. Porque a indiferença tampa os seus sentidos. Você não ouve mais a voz, você não entende mais a palavra. O seu coração que abria agora se fecha. Os seus passos que eram dirigidos pelo Espírito Santo, agora são dirigidos por si mesmo. As suas palavras que eram para a glória do Espírito Santo, hoje não são mais. Porque o que movia o seu coração de amor a Deus, foi tomado pela indiferença. E o que mais dói no Espírito Santo, é sabermos que estamos indiferentes, mas não nos incomodarmos de continuar indiferentes. E o Espírito Santo de Deus bradava que Ele quer uma geração em Cristo, por Cristo e para Cristo, que volte ao fervor por Ele. Os olhos secos voltem a chorar. O coração vazio volte a ter vida. Porque o Espírito Santo está aqui nesta noite para falar que Ele tem segundas chances. Ele está de braços abertos para que você veja que há uma segunda chance. Dá para voltar ao fervor que você tinha. Dá para voltar ao coração que você tinha antes por Jesus. Porque era intragável machucá-lo. Era desesperador ferir Jesus. Inaceitável. Eu não suporto ferir ao meu Jesus. Mas foi trocado pela indiferença. Agora não me faz falta mais a presença dele. Porque eu já estou dono de mim mesmo. Porque os amantes de si mesmo que Jesus disse que teria neste tempo são os mesmos filhos da indiferença. O amor que eu tinha por Jesus agora é tomado pela indiferença. E não me faz falta se Ele está perto ou se Ele está longe. Não me faz falta se eu sinto o ardor da presença dEle ou se eu não sinto. E o Espírito Santo de Deus me falou assim, qual é o perigo da indiferença? E ele me falou, Apocalipse 3,15. Jesus, ele fala para a igreja de Laodiceia. Conheço as tuas obras, que nem és frio nem quente. Quem dera fosses frio ou quente. Assim porque és morno, e nem és quente e nem és frio, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. E o Espírito Santo, ele me disse,
O perigo da indiferença é Jesus nos vomitar de sua boca. Não é frio, não é quente, é morno, é indiferente. E quando algo está indiferente no corpo de Cristo, causa náuseas. Porque Ele é santo, Ele é lindo, Ele é perfeito. E isso causa náuseas. Então, nós devemos refletir nesta noite. Eu sou filho da indiferença. As minhas atitudes estão tomadas por indiferença. O meu clamor é indiferente. A minha mente é indiferente à santidade de Cristo. As minhas atitudes são indiferentes a Deus. Porque uma vida indiferente é uma vida sem sentido. Pode ter momentos de alegria, mas só você sabe, ao chegar no seu quarto, o que você sente e que precisa de algo de novo para suprir aquele vazio que a indiferença causou. Mas Jesus está de braços abertos hoje para falar: ainda há uma oportunidade. Jesus tem fervor, Jesus tem glória, Jesus tem poder para transbordar em sua vida. Ele está te chacoalhando com esta palavra para dizer: desta forma não tem mais jeito, desse jeito não está bom. Os teus passos estão indo para o céu ou os teus passos estão indo para o inferno? Se eu pensar que cada mísera e mínima atitude do meu cotidiano é um passo em direção ao céu ou um passo em direção ao inferno, vocês viveriam alarmados. Eu não sei o dia que Jesus irá me recolher, eu não sei o dia da minha morte. Você não sabe o dia que você vai morrer, você não sabe o dia que Jesus irá voltar. Onde os seus passos estão te levando? Onde os meus passos têm me levado? Os meus passos estão indo em direção mais para o inferno ou está indo em direção mais para o céu? É pelas mínimas questões, mínimas coisas que isto é nos mostrado. E o Espírito Santo falou assim: a geração que cantava, gastarei a minha vida aos pés dele, fica só na canção. Porque é a geração do comodismo, é a geração do raso, é a geração que se gasta para se satisfazer, mas não gasta para renunciar. Porque o renunciar confronta e o renunciar dói. E eu tenho que me gastar, mas eu também tenho que me gastar para satisfazer. Pelo que você tem se gastado? O Espírito Santo, ele brada nesta noite, porque ele diz em Apocalipse, para as cartas às igrejas, ele fala: eu conheço as tuas obras. Porque o Espírito Santo, ele conhece a minha obra. Ele sabe o que eu fiz esse ano. Ele sabe o que eu fiz ano passado. Ele sabe o que eu faço. Fiz ontem, o que eu fiz hoje. E Ele sabe o que cada um de nós andamos fazendo. Ele conhece as nossas obras. Ele conhece a intenção da atitude. Ele conhece o pensamento. Ele conhece o desejo. E nós temos que nos perguntar: a minha vida, os meus pensamentos, os meus desejos, aonde eles têm me levado? O Espírito Santo quer que nós refletimos nesta noite, que nós venhamos pensar qual é o caminho que temos seguido. E ele continuou me falando: filhos que antes eram do Pai, mas agora são filhos das propostas. Trocamos Jesus por propostas. Porque para nós as propostas valem mais que Jesus. Valem mais que o sangue vertido na cruz. Então tanto faz crucificarmos Jesus novamente na cruz. Antes crucificar Ele novamente do que crucificar a própria carne.
E o Espírito Santo continuou bradando no meu coração que o Espírito Santo, ele tem propósitos e o diabo tem propósitos. Aquilo que você mais alimentar ganha. O propósito de Deus é: seja diferente, não se amolde aos padrões desse mundo. E a proposta do diabo é: seja você mesmo, alimente a sua carne, não tem problema você fazer. E Jesus está com um propósito: eu tenho para você que você seja uma geração diferente. Eu tenho para você que você seja uma geração que não se conforma. Uma geração que não se mistura, que está no meio, mas é diferente. Que está no meio, mas tem o brilho do Espírito Santo de Deus. Não é Bazé. Porque Deus sabe quem é Bazé e quem tem o brilho. E o Espírito Santo, Ele que conhece o meu interior e o seu, Ele está nos chamando. Deus quer uma geração diferente. Chega de ser igual. Chega de chegar aqui, ou louvar a Deus e traí-lo quando sairmos. Chega de louvarmos a Deus com nossas bocas, mas lá fora louvarmos o mundo. Porque quando o Espírito Santo está em nossa alma, nada satisfaz. Porque quando nós colocamos os olhos em Cristo, nada mais satisfaz. O desejo, o ardor, o sentido que Deus nos dá é imensurável. Pode ter o que for, mas a alegria e a paz que excede o entendimento está aqui. Jesus quer filhos que não o traem. Filhos que o amem ao ponto de ser insuportável negar Jesus. Filhos que o amem, que seja insuportável ferir o meu amado Jesus. A geração em Cristo, por Cristo e para Cristo. Para ela, o pecado é intragável. Porque quem é templo e morada do Espírito Santo, é intragável viver uma vida de pecado. E a verdade, as pessoas estão querendo camuflá-la, diminuir ela, adulterar a verdade, tirar um pedaço. Mas o caminho que leva ao céu, ele não sofreu reformas. Ele ainda é estreito. Não tem como ir ao caminho largo e querer o céu. O caminho é estreito. Tem renúncia. Tem negar a mim mesmo. Tem crucificar a minha carne na cruz. Isso não é pesado, é prazeroso. Quando sentimos o sentimento de Deus em nossos corações, não é pesado, é prazeroso ser diferente. É um prazer imenso carregar as marcas de Cristo. É maravilhoso viver uma vida diferente. Pelo amor que Ele tem por mim, é o mínimo que eu devo fazer. E porque Ele me ama, eu não suportaria feri-lo. Porque Ele me ama, eu não consigo machucá-lo. Está faltando amor. E o Espírito Santo ministra em mim. Está faltando amor por Jesus. Porque se amássemos Ele de verdade, não teria tantas traições. Não teria tantas coisas que o feria. Mas por que trocamos o amor que era para Deus e colocamos no mundo? É normal machucá-lo. Tudo bem. Fazer isso, aquilo, outro. Eu sei a verdade, mas eu não me importo com ela. Mas quando se ama
incansavelmente, desesperadamente, Jesus, eu não me canso de agradá-lo. E é insuportável saber que eu tenho alguma atitude que não está certa. Eu mudo, eu esmurro o meu corpo, mas eu quero que todo o meu ser glorifique o Espírito Santo. E Jesus quer que uma geração em Cristo, por Cristo e para Cristo, o ame de verdade. O ame por inteiro, não pela metade. O ame hoje, mas também amanhã. O ame aqui dentro, mas ao sair ainda mais. Porque amando Ele ainda mais ao sair, a minha vida vai glorificar Ele nas mínimas atitudes. Quando eu sou filha de pastores, mas é muito diferente quando você tem um encontro com Jesus. E quando eu tive um encontro com Jesus, Ele ministrou um temor tão grande. Um temor tão profundo. Que Ele me dizia coisas e eu nem questionava. Eu nem duvidava. Eu nem titubeava em dois pensamentos, porque era tão temeroso. E o amor que eu sentia por Ele era tão forte, que eu falei, eu vou viver. E Jesus falou para mim, se guarde. Se guarde. E Ele me falou, guarde os seus lábios. Dos seus lábios não saem xingamentos. Guarde os seus lábios, dos seus lábios não saia murmuração. Guarde a sua mente, que você não pense besteira e coisas pornográficas. Guarde os seus passos, que você só vá em lugares que glorifiquem meu nome. Guarde sua boca, que você não beije ninguém, a não ser o seu esposo. Guarde o seu corpo para o seu esposo. E aquilo que para muitos é pesado, é estranho, é careta, para mim foi prazeroso. Porque como que eu vou mostrar a minha gratidão por Ele? Minhas atitudes demonstrarão minha gratidão por Ele. Então, eu fiz assim como Deus me ordenou. Eu estava na escola, participava da escola até o 3º ano, mas eu não era como aqueles que estavam na escola. Eu estava lá, conversavam com eles, abraçava eles, mas eu tinha atitudes diferentes deles. E muito mais do que palavras, são as atitudes, o comportamento, o testemunho. E por ter um testemunho que glorifica a Deus, confronta muita coisa, falam muita coisa, mas isso é a hora de mostrar sua identidade é firmada em Deus, é firmada ou é firmada naquilo que os outros dizem. Falavam que era isso, aquilo, fresquinha, nojentinha, boba, você não sabe aproveitar a sua vida, e eu só falava. Aproveitar a vida é aproveitar aos pés de Jesus. Porque vem dia e passa dia, o sentido não vai embora. Vem dia e passa dia, a alegria do coração ela não sai, por mais que vem muitas lutas. Veio a faculdade, a mesma coisa. A mesma atitude em um mundo totalmente corrompido. Mas Jesus, Ele quer uma geração limpa no meio dos sujos. Não uma geração nos sujos, mais suja ainda. Deus está sentindo falta de pessoas nas escolas, nos colégios, nas faculdades que façam a diferença. Que não são iguais a eles, mas mostram um caminho diferente, que traz totalmente sentido.
O Espírito Santo, ele quer pessoas que chegam em suas escolas, colégios, faculdades, trabalhos e mostrem: dá para ser feliz sem os prazeres do mundo. Dá para ter uma vida maravilhosa sem os prazeres do mundo. O sentido imensurável é aqui, em Cristo, por Cristo e para Cristo. E o Espírito Santo continuou me falando: filhos que antes eram do Pai e agora são filhos dos atalhos. E ele falou aqui, porque eu sempre falei para Jesus que eu nunca iria poupar nenhuma palavra que ele me entregasse. E eu honro com o que eu falo. Jesus me falou sobre isso. Pequei, vou confessar para Deus e já está bom. Atalho. Não precisa confessar para pastor, está tudo bem falar só com Deus. Atalho. E uma coisa, gente, pecado não confessado volta a ser praticado. Você pode ter certeza disso na sua vida. E para Deus, atalho não é caminho. Para Deus, atalho não é caminho. E por você pegar muitos atalhos, você esquece. Você não lembra onde caiu. O que está em Apocalipse 2:5. Lembra onde caiu e arrepende. Mas se você está pegando atalhos demais, você não lembra onde caiu e você não arrepende. E aí é aquilo que foi dito no teatro. Remorso não muda ninguém de vida. Remorso não é arrependimento. Só tendo o arrependimento genuíno que existe a mudança de vida. E por não nos arrependermos, acostumamos a viver de qualquer forma. O remorso é aquilo, momentos de tristeza, porque eu sei que fiz algo que machuca Jesus, mas depois passa. Depois, tudo bem. Depois, eu volto e faço a mesma coisa. Depois, eu volto e faço algo ainda maior. Aquilo que eu até mesmo imaginei que nunca faria. Até mesmo aquilo que eu achei que era intragável fazer, eu começo a fazer. Porque de tanto pegar atalho, eu esqueço qual é o caminho do arrependimento. De tanto pegar atalho e de tanto sentir remorso e voltar a praticar, eu me tornei tão indiferente ao ponto de não fazer sentido voltar ao meu Deus. Ao ponto de ser melhor o caminho que eu estou do que o caminho que era com Jesus. E Jesus foi me falando: fala tudo que eu lhe disser aqui. E eu falei: eu vou falar, Jesus, não importa o que haja. Jesus me falou: filhos que antes eram do Pai e agora são filhos da carne. A geração que falou que tinha um fogo cerrado em seu peito, que não lhe dava descanso, agora é a geração que nega Jesus. E tudo bem. Aquele que antes se derramava na presença de Deus, já não se derrama mais. E Jesus me falou uma frase que me constrangeu. É na hora que os olhos das pessoas não te veem. É na hora que os olhos das pessoas não te veem, que Jesus vai ver o que você vai ser. Um filho que o trai ou um filho que o honra. E essa frase me impactou. É a hora que ninguém vê, que ninguém sabe, que você prova a sua fidelidade a Deus ou não. Que você prova o seu amor a Deus ou não. E ele me falou que a boca que antes era dele, que cantava louvores a Deus, que era para a glória dele, hoje não é mais. E o que era santo se tornou profano. O que era puro se tornou impuro. E uma coisa que Jesus, ele bateu na tecla comigo, o Espírito Santo,
ele chegou e falou para mim: você vai escutar só hinos que me glorifiquem. Você não vai emprestar os seus ouvidos para as canções desse mundo. Quando antes foi uma guerra para mim. Porque eu gostava muito de um cantor. Eu era muito fã dele. E aí, Jesus, ele chegou e me colocou em xeque-mate. Você ama mais esse cantor ou você ama mais a mim? Eu falei, eu amo mais o Senhor. Então, você não vai ouvir nenhuma música desse cantor. Jesus falou comigo. Cabe aí a sua individualidade. Se você está agradando o Espírito Santo. Agora, se você não agrada a Ele, você não pode falar que tem individualidade, não. Só pode falar que tem individualidade quem tem uma vida para agradá-lo. E aí você vai ter ouvidos para ouvir o que Ele te diz. E Jesus me falou. E foi muito doloroso, porque verdadeiramente, na minha adolescência, eu gostava muito desse cantor. E aí eu renunciei. Parei de ouvir as músicas dele, não escutava, e entreguei meus ouvidos só para a honra e glória do Espírito Santo. E, gente, quanto mais você renuncia e agrada o Espírito Santo, vai ver como fica a sua alma. Vai ver como fica o seu coração. Como fica você deitar a sua cabeça no travesseiro, a paz que excede todo entendimento. É maravilhoso, não tem preço que pague. Não tem preço que o mundo coloque lá fora que vale a pena. A paz que excede o entendimento, o sentido de vida. E Jesus me falou assim, fala para mim, igreja, que eu estou procurando pessoas com princípios inegociáveis. Para mim, é inegociável a minha pureza. Para mim, é inegociável a minha santidade. Para mim, é inegociável a minha aliança com Deus. Para mim, é inegociável ser diferente. O que é inegociável? Pode ser o preço que for, a proposta que for, a tentação que for. Eu tenho princípios inegociáveis. Eu não me coloco à venda. Eu não me coloco à venda. Mas tem sido colocado aqui à venda muita coisa. Que o Espírito Santo conhece aqui. Cada atitude. E Jesus me falou. A geração que chama Deus de você, mas chama a carne de Senhor. Quem é o Senhor de suas vidas não é mais Deus, mas sim a carne. Porque quem gere os seus passos e o seu corpo é a carne, não mais Deus. E o Espírito Santo continuou falando. Temos colocado preço em Jesus. Ah, é para negar a mim mesmo? Não, Jesus não vale tudo isso. Ah, é para viver uma vida de santidade? Não, Jesus não vale tudo isso. É para mim ser diferente? Não. Jesus não vale tudo isso. E aí a gente coloca preço em Jesus. É para dar testemunho lá fora? Não. Jesus não vale tudo isso. E Jesus, ele pagou o maior preço de todos, que foi o preço de sangue, por nossas vidas. E enquanto isso, nós decidimos que ele não vale preço nenhum. E isso foi me constrangendo. E o Espírito Santo, ele me disse, hoje eu quero falar para que eles me escutem. Hoje eu quero falar para que eles pensem. Hoje eu quero falar para que eles reflitam em suas atitudes. Hoje eu quero falar para que minha voz ecoe e eles entendam o que eu estou dizendo. E o que eu estou bradando em cada coração e em cada alma. E o Espírito Santo de Deus continuou falando ao meu coração. Qual é o preço de Jesus para você?
Quanto vale Jesus para você? Na faculdade eu tinha uma amiga. No início da faculdade ela era filha de pastor. Ela é filha de pastor. No início da faculdade, nós fazíamos cultos na faculdade. E aí, quem faz faculdade ou já fez, sabe o que é o mundo lá dentro. E aí ela começou a se distanciar. E aí, eu cheguei um dia, sempre conversando tranquila com ela, sempre uma relação de amizade, de compreensão. E eu cheguei e falei para ela, sabe a antiga fulana, você? Cadê ela? Aquela que era insuportável ferir Jesus. E ela me disse, eu não sei onde ela está mais. Não consigo trazer ela de volta. E eu cheguei e falei, eu te ajudo. Eu estou aqui. Eu oro por você, eu jejuo por você. E eu entrei em oração. E eu entrei em jejum. Mas quanto mais o tempo passava, mais ia se afundando. E eu no meu quarto, angustiada. E eu falei, Jesus, misericórdia. E Jesus chegou e falou, não é você que tem que querer, é ela. Se eles não me querem, eu não convenço ninguém. Porque existe o livre arbítrio, a livre escolha, a livre decisão. Isso pega muita gente. Porque o Espírito Santo, deixa eu voltar a queimar o seu coração. Deixa eu voltar a ser o seu Senhor. Eu estou do lado de fora, você não viu? Cadê que eu não escuto mais a sua voz no quarto a me clamar? Cadê que eu não te ouço mais? Cadê a sua vida de devoção a mim? Não adianta se você não querer. Não adianta se você não decidir. Se você desesperadamente, eu não suporto mais viver da mesma forma. Eu não quero mais viver do mesmo jeito. O meu corpo frio tem que voltar a ser quente por Jesus. Eu não aceito mais a frieza espiritual me dominar. A morte espiritual me dominar. Eu quero voltar. Jesus pergunta, cadê a sua intensidade? Cadê a sua constância? Cadê os seus olhos que choravam por amor a Ele? Cadê o seu coração que amava Ele? E Jesus, Ele me ensinou a dura lição. Que Ele pode e Ele ama profundamente cada um de nós. E por amar demais, Ele nos dá escolha. Ele fala, Ele mostra, mas Ele continua dando escolha. Você pode continuar da mesma forma, ou você pode mudar. Você pode continuar frio, ou você pode voltar a ser quente. Você pode continuar a viver uma vida de pecado, mas pode voltar a ser santo e irrepreensível. Todos nós erramos, mas a diferença é não suportar errar. É não suportar continuar errando. Não confundir que eu sou assim, eu sou humano, sou pecador. Não. Pode errar, pode falar, mas não é suportável continuar errando.
E o Espírito Santo, ele continuou falando. Filhos dos movimentos. Quando está tendo mover, a pessoa está lá, louvando, glorificando, aqui na igreja, louvando a Deus, orando a Deus. Mas o mover acaba. O mover cessa. E lá fora, a pessoa cessa também. O que era quente, se tornou frio. Filhos dos movimentos, se não tiver movimento, eu não sou fiel. Se não tiver movimento, eu não sou cheia. E Jesus, ele quer nos dizer, o que vai te dominar quando o movimento cessar? O fervor ou a inconstância? É na hora que a gente sai daqui, que a gente pratica o que ouviu. É na hora que saímos daqui, que está o cheque na nossa frente. Vai praticar ou não vai? Vai viver ou não vai? A palavra de Deus, ela é pregada na sua igreja, na nossa igreja. Pessoas pregam. Você sabe, você lê. E Jesus, ao sair daqui, Jesus fala, vai viver ou não vai? Vai praticar ou não vai praticar? Vai viver o que você sabe ou fingir que não entendeu, que foi com você? Porque tem gente aqui, eu sei pelo Espírito Santo, que sabe que várias partes dessa palavra foi para cada um de vocês. Sentiu no coração, ainda lembrou de coisas. E o Espírito Santo pergunta, até quando você não vai mais viver o que a palavra prega? O que você sabe que é verdade. E o Espírito Santo, para me encerrar, ele me pediu uma coisa muito dura. Ele me pediu para mim contar um testemunho que 2 pessoas sabem. E Jesus falou, é para falar. E eu vou ser obediente ao Espírito Santo. O diabo, eu digo, em toda a minha vida, ele me tentou muito com depressão e ansiedade. Por eu ser uma pessoa muito emotiva, sentimental, o Espírito Santo, sei que é um dom de Deus, mas cabe a mim dominá-lo. E o diabo, ele intentava comigo com depressão, complexos, traumas, na adolescência, e foi ficando mais forte. E foi uma luta. Na juventude, quando eu tive um encontro verdadeiro, eu entendi melhor. Mas aconteceram muitas coisas que vêm para entristecer. E como o inimigo sempre intentou com a depressão. Ano passado foi um ano muito difícil na minha vida. Que só Deus sabe. E Jesus me pediu para contar aqui, em rápidas palavras. Ano passado, sabe quando acontece tudo ao mesmo tempo? Tudo, um turbilhão. Assim aconteceu. Jesus permitiu para que eu descobrisse a minha verdadeira identidade. Se eu seria a Sara que os outros estavam dizendo, ou eu seria a Sara que eu sei que eu sou em Cristo. Palavras me machucam muito e eu escutava muitas palavras. E aquilo começou a me definhar. E eu posso dizer que eu estava aqui,
com um sorriso no rosto, mas só Deus sabia a minha alma. Teve momentos que eu falei: Jesus, eu sei que eu estou depressiva, mas eu sei que o Senhor não tem isso para mim. Me ensina até onde o Senhor pode me ensinar e me ajuda a agir o que eu preciso fazer. Porque o Espírito Santo, ele falava aqui: não dê moral ao que os outros falam, mas era a minha escolha dar moral ou não. Então era a minha ação. Então foi assim. E eu comecei a ficar muito, muito, muito deprimida. Mas eu ia ao meu quarto e lançava tudo aos pés do Senhor. Tudo. E eu sei que Ele me carregava quando eu não conseguia mais andar. E eu sei que quando os meus pés estavam doendo demais, Ele me pegava no colo. Mas me colocava para andar quando eu precisava andar, mesmo com os pés doendo. E eu andava. Chegou em um momento de tanto ápice de dor. Um ápice tão terrível, como se eu sentisse a morte nas minhas entranhas. E no mesmo tempo tinha um pai. Meu pai estava de joelhos orando pela minha vida sem saber de nada. E ele me falou no outro dia que ele sentiu que o diabo entrou no meu quarto. E ele falava para mim: por que que você ainda está viva? Você não escutou que você é inútil? Você não escutou que você não vale nada? Você não escutou que você é burra? Você não escutou que você não é ninguém? Você não escutou aquilo? Por que que você não dá um fim nisso? E eu sentia o pavor no meu corpo, aquela guerra. E eu clamava: misericórdia, Jesus, me ajuda. Aquele clamor fraco que não tinha mais força. E o diabo continuou: faz isso, faz aquilo, tira a sua vida. Ninguém vai sentir sua falta, aquelas mentiras de Satanás. Ninguém vai estar nem aí para você. Você é um peso, não é o que eles falam? É doente, é peso para o esposo. Quem vai querer uma esposa doente? E foi um turbilhão. Eu senti a guerra no meu corpo. E quando você está deprimido, você tem que lutar para não se odiar. E eu falei: Espírito Santo, eu sei que existe a paz que excede o entendimento. Eu sei que tudo pode estar um caos, que eu posso estar um caco, que as pessoas possam falar isso mesmo. Mas a tua paz me mostra que eu não sou o que eles me dizem. Que a minha identidade foi forjada dentro do meu quarto. A minha identidade de filha foi forjada nas madrugadas de dor. Deus chegar a escutar as palavras de Jesus à noite, quando durante o dia eu escutava palavras tristes demais, duras demais. Mas Jesus, quando eu ia dormir, Ele falava as palavras dEle para mim. E eu fui forjando a minha identidade nas madrugadas. E o que me moveu foi: não suportaria viver uma eternidade longe de Jesus. Então, em Cristo, eu levantava toda manhã, mesmo com a vontade de não levantar. Por Cristo, eu vivia os meus dias, mesmo sem força de viver. E eu vivia para Cristo, com as minhas atitudes, porque eu o amava incansavelmente.
E o que me salvou de mim mesmo foi Jesus. E porque em Cristo, por Cristo e para Cristo, Ele me salvou de mim mesma, daquele mar de dor e depressão, e que o diabo lançava setas de tentativa de suicídio. E só eu sabia a luta que foi. E eu não falava para não ser peso, porque meu pai e minha mãe já tem uma igreja para cuidar. Escuta, aconselhamentos todos os dias, eu não queria ser mais um. Porque eu sei os bastidores de um pastor e uma pastora que sofrem demais. E foi tão solitário ser forjada por Jesus, tão doloroso. Mas Ele me abraçava nas madrugadas e me dava força para continuar. E teve um dia, o dia que o diabo estava no meu quarto, que meu pai teve a revelação no outro dia, que eu senti Jesus lá comigo também. E foi por Ele que eu estou aqui, nessa noite, nesse altar, e não morta. Porque o Satanás, ele não conseguiu o que ele queria. Porque ele sabia que a minha vida eu quero viver por Jesus, em santidade e para honrar Ele. Isso é estrago para Satanás. E ele não queria que eu estivesse de pé. Ele queria que eu acreditasse que eu era inútil, que eu não valia nada. Mas eu me levantei e acreditei nas palavras do meu Senhor. E eu sei que tem pessoas aqui hoje depressivas, ansiosas, mas eu digo, escute as palavras de Jesus nessa noite. Você não é aquilo que as pessoas dizem que você é. Você não é um erro. Você tem valor. A sua vida é valiosa. E você não vai abrir mão da sua vida, porque você é importante. Fiquem sobre os pés, por favor. Depois dessa noite, no final do ano passado, depois dessa noite, do final do ano passado, eu acordei, mas tinha algo diferente. Acontecia as mesmas coisas, as mesmas palavras, mas tinha algo diferente, uma força diferente, uma graça diferente, porque eu já sabia a minha identidade. Nada do que me falavam eu acreditava, porque eu já sabia quem eu era. Deus quer chamar cada um aqui para descobrir quem é em Deus. Porque pode ter o vento que for do mundo, a luta que for, a proposta que for, a tentação que for, mas eu continuo de pé. Eu não vou esmurecer, eu não vou aceitar as propostas de Satanás. E o Espírito Santo, Ele chama aqui hoje, nesta noite, aqui na frente, pessoas que querem viver em Cristo, por Cristo e para Cristo. Pessoas que não querem mais viver da mesma forma, do mesmo jeito, na mesma frieza, na mesma mornidão, mas quer voltar a queimar por Jesus, quer voltar a arder por Jesus, quer voltar a ser cheio por Jesus. Eu quero chamar aqui na frente quem tem esse desejo ardente por Jesus e quer voltar a queimar, quer continuar queimando por Jesus e quer dizer que não quer mais viver da mesma forma. O Espírito Santo chama porque Ele quer passear em nosso meio aqui nesta noite. Ele quer passear em nosso meio. Quem quer, eu estou chamando, gente, quem quer viver em Cristo, por Cristo e para Cristo. Porque Jesus, Ele vai derramar para quem quer receber. Ele vai entrar em coração
que se abrir e deixar Jesus entrar. Que você ore a Deus agora e reflita nas suas atitudes. E clame a Deus: Jesus, coloque fome e sede de novo no meu coração. Coloque fervor no meu coração. Jesus, tira tudo que não te agrada. Me limpa. Senhor, me enche do teu Espírito Santo. Me faça inteira no Senhor. Que eu não suporte viver uma vida que não seja para te agradar. Que você aqui na frente louve a Deus com todo o seu coração, com toda a sua alma. Louve ao Espírito Santo de Deus nessa noite. De tuas promessas me mudaste, até meu ser desfeito ser, teu amor me envolve, não lamentei, teu amor capturou-me. Fale com Jesus nessa noite. Ore a Deus e volte aquilo que você precisa voltar a ser. Volte ao Pai nessa noite. Vai ao Pai nessa noite, caminhe para Ele. Para ti eu vou, e para ti eu vou, me rendo a ti. Rasga o seu coração e mostre para Ele. Rasga a sua alma. Jesus está aqui para te ouvir. E para ti eu vou, e para ti eu vou, me rendo a ti. De tuas promessas me mudaste, até meu ser desfeito ser, teu amor me envolve, não lamentei, teu amor capturou-me. Rasga a sua alma. Ele está aqui para te ouvir, para te falar: filho, volta a mim. Eu sinto tanta falta de você. Até
palavra, entreguei tudo que me pediste. E nesta noite eu clamo pela tua misericórdia, porque é um Pai amoroso que tem misericórdia. Ache corações que se abrem, acha corações que se abrem para o Senhor nesta noite. Vai rompendo as barreiras, vai rompendo impedimentos, vai rompendo o domínio das trevas. Senhor Espírito Santo, entra aonde o Senhor tem liberdade e enche. Derrama o teu poder, derrama a tua glória, derrama a tua presença. Renova a graça, renova a força. Jesus, entra nos corações que se decidiram hoje e renova a força para continuarem decidindo amanhã. Que a gente olhe para o Senhor e nada satisfaça, Uma vez que eu coloquei, porque não tem nada que satisfaça. nada mais me satisfaz. Nada mais me satisfaz. Uma vez que eu coloquei os meus olhos em ti, nada mais me satisfaz. Ele quer entrar e encher corações nesta noite. Nada mais. Sai, carabataia! Ele quer entrar em tua morada. Sai, carabataia! Ele quer encher nesta noite. Vai, caracalagaria, baixaia! Nada Tenha fome e sede que ele enche. Nada mais. Tenha fome e sede que ele enche. Nada além de ti. Pois uma vez que eu coloquei os meus olhos em ti, nada mais me satisfaz. Pois uma vez que eu coloquei os meus olhos em ti, nada mais me satisfaz. Que nada mais te satisfaça sem ser a presença de Deus. Pai, eu não negocio a minha fé mais. Eu não negocio a minha pureza mais. Eu não negocio a aliança com Deus mais. Eu não negocio mais. E Ele te enche e te dá graça para vencer. Te dá graça para suportar. Vai, carabataia! Brinca no nível da rebateia. E Ele rompe cadeias, rompe correntes. Cai na rebateia, casa pra quebra o que te prende. Nada mais. Quebra o que te prenda. Nada mais. Em nome Nada de Jesus. além de ti. Uma vez que eu coloquei os meus olhos em ti, nada mais me satisfaz. Uma vez que eu coloquei os meus olhos em ti, nada mais me Coloque a mão no seu coração. Coloque a mão no seu coração. Faça essa oração nesta noite. Na sua alma, na entranha do seu ser. Fale na sua mente: Jesus, me ajuda. Coloque uma fome e uma sede tão ardente pelo Senhor, que seja intragável te trair, que seja desesperador te ferir. Espírito Santo, coloque força aonde tem fraqueza. Dê a graça que falta em alguns para vencer o dia mau, para vencer as propostas, para vencer as tentações.
quebre cadeias, quebre correntes. Venha quebrar todo impedimento, tudo que pesa, tudo que trava, tudo que ainda influencia. Em o nome de Jesus, cai por terra agora. Em o nome de Jesus, cai por terra agora. Que agora só tenha o mover do Espírito Santo. Só o mover do Espírito Santo. E Ele entra. E Ele cura a alma cansada. E Ele cura a alma triste. E Ele devolve o sentido. E Ele enche com o Espírito Santo. E que o Senhor entre nos corações, nas mentes, nas vidas aqui nesta noite. E entre e coloque um fogo cerrado no peito que não dá descanso. Que coloque um fogo cerrado no peito que não dá descanso. E a partir de hoje seja a geração em Cristo, por Cristo e para Cristo, que vive somente para a honra e glória dele, em o nome de Jesus. Não vou parar. Louve a Deus, essa canção, se essa for a sua verdade, aos seus pés. Eu tenho fogo cerrado em meu peito que não me dá descanso. Eu não tenho descanso. Eu tenho fogo cerrado em meu peito que não me dá descanso. Eu não tenho descanso. Ouvi o meu Senhor bater na porta. Jesus está batendo na porta nesta noite. Coração queimou. Ouvi o meu Senhor bater na porta e o meu coração queimou. Eu não vou parar, gastarei minha vida aos seus pés. Eu não vou parar, gastarei minha Se vida gaste aos por seus ele. Deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar, deixa Queime por ele. Deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar. Que você saia nesta noite com a decisão no seu coração e não volte atrás nem por um segundo. Que o que você decidiu hoje, você não volte atrás. Que você não vai mais trair, não vai mais negar, não vai mais ser do mundo, mas vai ser para a glória e louvor do Espírito Santo de Deus. Coloque isso como um princípio inegociável na sua vida a partir de hoje. E você vai ver a força que Deus vai te dar, que você não tinha até agora. Mas você vai queimar, 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 queimar e vai ser cheio por completo. Deixa queimar, 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 deixa queimar.
tudo que Deus me pediu. Foi semanas de dor, de guerra, de luta, de desespero, mas eu entreguei. E eu partilhei o que tenho comigo, o que é maravilhoso viver, que é por Cristo, para Cristo e em Cristo. E você não se arrependerá, porque não há vida melhor, porque Ele te salva de si mesmo, te salva do mundo e te dá sentido de vida. E hoje eu agradeço ao meu Deus por ser o meu Pai, e é por Ele que eu viverei até eu morrer, com forma de gratidão. Viva por Jesus até você morrer, como forma de gratidão por Ele. Eu agradeço a oportunidade. Quero agradecer em especial o Laércio e a Maristela. Eles são parceiros, amigos, companheiros. Eles são maravilhosos. Então eu quero agradecer o Laércio e a Maristela por toda a parceria. São líderes maravilhosos, são cheios de Deus, são maravilhosos. Quero agradecer a cada um aqui nesta noite. Que a cada um aqui nesta noite não volte da mesma forma, não viva da mesma forma, mas seja diferente. E aquilo que queima o seu peito não se apague mais. Queime cada dia mais e nunca para de queimar. Porque nós vamos ser a geração em Cristo, por Cristo e para Cristo, em todos sempre. Agradeço a oportunidade.